Pessoal, vou estar fazendo aqui com vocês a correção do GEEK, que a gente encerrou no dia 10 de julho, tá? Eu tinha passado uma listagem com 7 exercícios para vocês sobre matrizes. Um deles eu vou estar resolvendo com determinantes aproveitando a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Bom, a primeira questão dizia o seguinte: a distribuição dos N moradores de um pequeno prédio de apartamentos é dado pela matriz, e aí a gente tem uma matriz de ordem 3x3, tá? Com 3 linhas e 3 colunas. Sendo que cada elemento dessa matriz, a IJ, representa a quantidade de moradores do apartamento J do andar I. Ou seja, cada linha indica o andar e cada J o apartamento da pessoa, tá? Então, a gente tem primeiro, segundo e terceiro andar e apartamentos 1, 2 e 3. Bom, sabe-se que no primeiro andar moram 3 pessoas a mais que no segundo, e que os apartamentos de número 3 comportam 12 pessoas ao todo. Ele quer saber quantas pessoas moram nesse prédio. Pessoal, então eu montei aqui para vocês, tá? Um esqueminha para a gente resolver. Veja que na primeira linha eu tenho 4 mais x mais 5, que representa 9 mais x, e ele diz que esse andar ele tem 3 pessoas a mais do que no segundo. No segundo, a gente tem 1 mais 3 mais y, que seria 4 mais y. E aí, o que a gente tem, pessoal? 3 pessoas a mais. Então, 4 mais 3 vai dar 7. Então, o que eu coloquei? Que 9 mais x é igual a 7 mais y, tá? E a gente sabe que os apartamentos de número 3, ou seja, que estão na terceira coluna, no total comportam 12 pessoas. Ou seja, 5 mais y mais x mais 1 é igual a 12. O 5 eu somei com 1, ficando então 6 mais x mais y igual a 12. Reestruturando cada uma dessas equações que eu montei, ali dentro da chaves azul, eu tenho x menos y igual a menos 2 e x mais y igual a 6, ok? Resolvendo, eu encontro meu x igual a 2 e meu y igual a 4. Pessoal, use o método de sistema que você quiser para resolver isso aqui. Você pode usar substituição, comparação, adição ou até mesmo determinante, se você quiser, tá bom? Então, ó, no primeiro andar, eu vou ter 11 moradores, no segundo 8 e no terceiro 13. Somando, a gente tem um total de 32 moradores nesse edifício. O exercício 2. Ao comprar os produtos necessários para fazer uma feijoada, uma dona de casa fez pesquisa em 3 supermercados, tá? Então, a matriz P, em cada linha, indica o valor dos produtos que ela quer em cada um dos 3 supermercados, tá? Então, em cada coluna é um tipo de alimento e na matriz Q, ela mostra a quantidade que ela vai precisar desses alimentos, que seria feijão, linguiça, tomate e cebola, tá? Então, ela quer saber onde ela deve fazer a compra para economizar. Então, pessoal, eu tenho na matriz P uma matriz de ordem 3x4 e a matriz Q uma matriz de ordem 4x1. Com isso, eu posso verificar que é possível o produto nessa sequência, tendo como resultante uma matriz que eu chamei de R, de ordem 3x1. O que essa matriz vai indicar para mim? Quanto que eu vou ter de total em cada supermercado. Então, veja que eu coloquei as linhas em azuis, amarela e verde, tá? Então, cada linha multiplica a coluna da matriz Q, tá bom? Eu coloquei, então, na passagem de baixo aqui, ó, na do meio, né? Mostrando para vocês o cálculo passo a passo. Então, eu tenho o resultante, ó, supermercado A, B e C, tá? O quanto ela gastaria em cada supermercado, sendo o supermercado representado pela letra C, o que apresenta o melhor preço. Exercício 3, pessoal, é o seguinte: uma fábrica produz 2 tipos de peças, P1 e P2, que são vendidas pelas empresas E1 e E2. Então, veja, ele coloca ali uma matriz, onde cada coluna é um tipo de peça e cada linha é uma das empresas. E ele diz que a fábrica lucra R$3 com cada peça vendida de P1 e R$2 com cada peça vendida de P2, tá? Ele fala que a matriz X e Y representa os lucros em reais obtidos pela fábrica, tá? Ao vender essas peças para as empresas 1 e 2.
Então, ele quer saber qual vai ser esse lucro. Então, veja, a matriz que eu tenho, as peças e empresas, é uma matriz de ordem 2x2. E a matriz que mostra o meu lucro, construí uma matriz de ordem 2x1, onde eu tenho o preço de lucro da peça 1 e da peça 2 em cada linha, tá? Isso mostra para mim que eu consigo fazer esse produto e, como resultante, eu tenho uma matriz de ordem 2x1, tá? O que vai ser essa matriz de ordem 2x1? É a matriz XY que eu quero, que o X é o valor de lucro que eu tenho pela venda na empresa 1 e o Y, que vai ser o valor de lucro pela venda na empresa 2, tá? Então, resolvendo cada linha da primeira matriz vezes a coluna da segunda matriz, eu tenho que eu vou lucrar 76 em relação à empresa 1 e 69 em relação à empresa 2, ok? Na questão 4. A questão 4 é o seguinte, ó. Numa determinada cidade, a cada ano, 30% das mulheres casadas se divorciam, 20% das solteiras se casam. Existe hoje 8.000 mulheres casadas e 2.000 mulheres solteiras. Supondo que a população total permaneça constante, as mulheres divorciadas sejam consideradas solteiras quantas mulheres estarão casadas e quantas solteiras depois de 1 ano e depois de 2. Bom, ele joga essa pergunta, só que aí ele põe toda a orientação do que você tem que fazer logo em seguida. Ele fala, para tanto, forme uma matriz A, e ele já dá a matriz, tá? Em que são os percentuais. Então, ali, 30% são casadas, ou seja, 70% são solteiras, tá? Então, ali ele constrói a matriz, onde ele mostra as casadas, as solteiras, as divorciadas, enfim, tá? E ele mostra ali a matriz X, que corresponde à quantidade de mulheres hoje casadas e solteiras, tá? Aí ele coloca assim, ó, que depois de 1 ano, quando ele multiplica A por X, ele encontra ali o total de mulheres casadas e solteiras. E para encontrar o número de mulheres casadas e solteiras depois de 2 anos, ele pede para você calcular A ao quadrado vezes X, ou seja, A vezes AX ou A vezes A vezes X. Aí fica a teu critério como você vai fazer essa multiplicação, tá? Pessoal, o que acontece? Ele tá dando para você o que tem que fazer. Então, ele encheu de linguiça o texto todo, mas na verdade é pegar a matriz A, multiplicar por ela mesma e multiplicar por X, tá? Ou você faz A vezes X, depois você pega a matriz A e multiplica pelo resultado. Eu fiz a matriz A ao quadrado e depois multipliquei por X. Ele pede a razão de casadas e solteiras. Então, a razão é o total de casadas dividido pelo total de solteiras, tá bom? É isso que ele quer. Então, ó, A vezes A é ela vezes ela mesma. Então, outra página aqui. Aqui eu tenho o resultado de A ao quadrado, tá? Então, dado aí por 0,55, 0,3, 0,45 e 0,7. Percebam, pessoal, que a soma das colunas dá 1. Ou seja, equivale a 100%, tá? Se não desse, estaria errado. Aí eu tenho que fazer A ao quadrado vezes X. A matriz A ao quadrado é 2 por 2. A matriz X é 2 por 1. Então, é possível fazer o produto, então, dando como resultante uma matriz 2 por 1. Ao resolver, eu vou encontrar os valores de 5.000 e 5.000. Ou seja, eu tenho 5.000 casadas, 5.000 solteiras e a razão entre casadas e solteiras é 1, tá? Ou seja, para cada uma casada eu tenho uma solteira. Difícil, gente? Essa não, né? Porque ele já estava passando tudo que você tinha que fazer, só tinha que conhecer a técnica. A questão 5. Para apresentações de uma peça teatral, no sábado e no domingo à noite, foram vendidos 500 ingressos. E a arrecadação foi 4.560. O preço do ingresso no sábado era 10, no domingo 8. Ele quer o número de ingressos vendidos para apresentação sábado e no domingo. Queridos, é claro que você resolve isso daí por sistema de uma maneira super simples, tá? É que você pode buscar trabalhar com determinantes, com matrizes, aí vai da forma que você achar mais fácil encontrar o caminho. Não tem o único caminho. Na matemática, a gente tem inúmeros caminhos para uma solução, tá? Então,
Se você tiver dúvida na forma que você resolveu, pode me procurar, manda mensagem no e-mail, no Teams, e eu ajudo você a analisar a forma que você tentou resolver. Como que eu fiz aqui, ó? Eu montei matriz, tá? Que resultou em sistema, tá? Querendo ou não, você cai num sistema, tá? Em que eu vou ter que 10 vezes x mais 8y é igual a 4.560 e x mais y igual a 500, que é o total de ingressos vendidos. Pessoal, ele quer saber quantas pessoas foram sábado e quantas foram domingo. Vocês têm 3 métodos de sistema e agora o quarto método, que é por determinantes. Como a nossa aula de hoje, tá? Hoje, dia 21 de julho, a gente trabalhou o conceito de determinantes para resolver esse sistema, então eu resolvi por determinantes para vocês já verem como faz. Se você resolveu de outra maneira, tenta calcular por determinante para treinar. Então, ó, eu tenho o determinante geral, que deu 2. Aí eu tenho o determinante de x e o de y, tá? E aí eu vou encontrar que no sábado foram 280 ingressos e no domingo 220 ingressos, totalizando assim os 500 ingressos vendidos, tá bom? Espero que você tenha acertado esse, tá? E gostaria que você se desafiasse a resolver pelo método de determinantes. A questão 6, a gente tem aqui a quantidade, a porção de alimento e quantidade de cálcio que temos no brócolis cozido, ricota e gema de ovo, tá? E 3 receitas diferentes. Olha que interessante. Ela fala assim, ó. Suponha que para se elaborar as receitas, né, use as quantidades mencionadas na tabela a seguir. Com base nos dados numéricos da tabela, percebe-se que temos duas matrizes. 2 por 3, a primeira, e 3 por 3, a segunda. Agora, presta atenção. Ele fala assim, ó. Considerando o seu elemento da segunda linha e da segunda coluna do produto das matrizes, é correto afirmar que existem... E aí tinha várias alternativas. Pessoal, ele tá dando de bandeja, tá? Segunda coluna e segunda linha. O que eu tenho que fazer? Tá? Segunda linha e segunda coluna. Eu pego a segunda linha da primeira, multiplico pela segunda coluna da segunda. Então, ó. É isso aqui que eu vou fazer, ó. O que eu grifei em vermelho. Vou multiplicar, então, a segunda linha da primeira vezes a segunda coluna da segunda. Eu vou ter a quantidade de cálcio na receita 2, tá? Então, isso vai... Eu estou mostrando aqui o passo a passo do cálculo. Eu vou ter 1.662 miligramas de cálcio na receita 2, tá? Que é isso que representa para mim os dados das duas matrizes que foram apresentadas, ok? E para encerrar, a questão 7, dadas as matrizes. Ó, esse exercício, ele está pecando contra a matemática, porque não pode ter parênteses. A matriz a gente representa com os colchetes, tá? Então, isso é um matematicídio do problema que veio com esses parênteses. Não pode, tá bom, pessoal? Então, ó, eu tenho a primeira matriz de ordem 3 por 2 e uma matriz de ordem 2 por 1. Ele quer o valor de A vezes 2B. Para fazer 2B, é só multiplicar por 2 cada elemento. Então, ó, para fazer A vezes 2B, o B, ele vira, o 1 e o 2 vira 2 e 4. Eu tenho uma matriz, então, 3 por 2 e 2 por 1. Multiplicando é possível, o resultante é uma matriz 3 por 1. Então, ó, veja que eu usei as cores para representar para vocês o que a gente faz. Cada linha da matriz A multiplica a coluna da matriz B. E eu tenho como resultante uma matriz cujos elementos são 14, menos 2 e 6. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que tenham acertado. Na verdade, eu já vi os resultados. Não são todos que estão fazendo os exercícios do Geek, mas é importante que vocês façam para vocês perceberem se conseguiram assimilar corretamente o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem.